É bom lembrar que o BAP é um sujeito que já falava há muito tempo, o BAP não é de agora, que ele está na política do Flamengo, inclusive ele e Landim já foram amigos, já foram inimigos, a política do Flamengo é esse grupinho que se reveza, né? Uma das nossas críticas também. Ele já falava sobre preço do futebol. Ele é um cara que é vocal quanto a achar que o futebol só pode ver jogo quem tem dinheiro. Isso eu acho que é um pensamento que eu discordo, e aí eu discordo por um motivo. Não só por idealismo, utopia, mas também por isso, tá? Mas não só por isso. Eu acho que um clube como o Flamengo, o tamanho do Flamengo, a gente está falando de um dos maiores clubes do mundo, em termos de pessoas, de títulos, de ídolos, de camisa, né? Ele tem que pensar de uma maneira que não seja somente preencher uma planilha de Excel e bater lá zero, né? Preencher uma planilhazinha, né? O pensamento cartesiano. 0 mais um, e tem que dar zero sempre. Acho que o clube precisa pensar além disso. E um clube que fatura 1 bilhão por ano, já de alguns anos, vem nessa faixa, 900, 1 bilhão e pouco, ele precisa ser responsável financeiramente por algumas causas. Algumas causas, não só uma. Mas a primordial causa que o Flamengo precisa bancar é a sua torcida. Então precisa dar um jeito de sua torcida, considerando o Flamengo ser um clube que reconhecidamente é um clube que está nas favelas, nas periferias, nos interiores do Brasil, no Nordeste, no interior do Centro-Oeste, no interior do Sul, tem Flamengo em tudo quanto é lugar. O clube pode arcar, hoje pode. Houve um tempo que não podia, cheio de dívida. Hoje pode arcar com alguns prejuízos, né? Como quantificar esses prejuízos? É difícil, você precisa ver lá. Não, também não vai ficar, né, bancando todo mundo para estádio. Você pode ser um pouco mais maleável. E o BAP, infelizmente, não é esse cara, não pensa assim como o Landim não pensava assim como o Eduardo Bandeira de Mello não pensavam assim. Eles pensam o estádio como basicamente um local para se ter receita, ou pelo menos para se somar zero, né? Ou seja, para você não ter prejuízo. Ao passo que em outros campos de um clube, você acaba arcando com alguns custos de investimento. Eu acho que eles preferem, como o Mauro César costuma dizer, eles preferem ter o estádio vazio, né, um setor inteiro cheio, do que botar R$ 5 o ingresso. Eu lamento muito, claro que tem custos operacionais nisso, eu sei, eu conheço sobre o assunto, mas você precisa bancar algumas coisas para você ter o estádio cheio, para você ajudar em campo, porque ajudando em campo você pode aumentar a receita, por exemplo, com premiação, com TV, com exposição. E ter outras formas de pensar, né? Acho que falta criatividade na hora de querer arrecadar também. Mas eu queria, feito todo esse preâmbulo, e aí eu concordo com que a torcida já reclamou, faixa, cantou contra, isso aí tá bem consolidado, a imprensa está dizendo, a Globo reportou, o PH falou, o Vini falou, o pessoal do chat está todo mundo concordando. Então todos nós concordamos nisso, tá? Mas eu queria dar um outro comentário amplo e tentar jogar um pouco mais amplo, tentar abrir aí a discussão. O futebol, enquanto produto do capitalismo, do mercado, ele é mal feito e maltratado pelos gestores do mercado. Então, até do ponto de vista do comércio, eu acho que eles falham. Eles, quem? Todos os diretores, não só do Flamengo, não, tá? Palmeiras passa por isso, o Corinthians passa por isso, Vasco e São Paulo menos, porque são estádios que não são arenas, são custos menores, mas no geral todo mundo passa por isso, os grandes clubes que arenizaram seus estádios. Eu acho que o futebol é maltratado. Por exemplo, o calendário, e isso joga contra o produto futebol, analisando mercadologicamente, porque o produto futebol, a princípio, e isso muda, espero que não mude tão cedo, mas isso pode mudar. A princípio, o produto futebol mais valorizado é um produto futebol, o jogo com o estádio cheio. Desde sempre, né? Desde a Copa do Mundo de 50, por exemplo, com 200 mil pessoas. Os grandes espetáculos de futebol, enquanto mercado, enquanto produto mesmo, envelopadinho, bonitinho, vamos vender para patrocinador, vamos vender para televisão, ele precisa de estádio cheio. A gente espera que continue assim.
E se os estádios não estão ficando cheios, você está falhando no produto. E aí não tem ideologia. Ah, quer ver pobre no estádio? Eu quero, tá? Mas não é isso também. É também do ponto de vista do mercado. E isso é, a médio prazo, é matar a galinha dos ovos de ouro. Porque você tem um produto que as pessoas... A gente paga, cara. Vocês já fizeram a conta? Principalmente a gente que está no Rio e vai a jogo. O quanto a gente gasta consumindo o Flamengo? De tudo, desde camisa, ingresso, ida a jogo, mas também quando a gente vai no bar e vai, né? Ah, quero ver o jogo no bar. Ah, vamos reunir os amigos, vamos fazer um churrasco. Isso é gasto. Então, assim, é todo um mercado que funciona e que se você não cuidar bem disso, cansa a gente, tá? A gente que tá velho demora mais a cansar porque a gente tá mais consolidado, mas a gente vai envelhecendo e vai ficando cansado. Os jovens vão consumindo de outra forma, porque a gente disputa hoje, o futebol disputa hoje, não é só com a Europa. O Flamengo não disputa só com o Manchester City e com o Real Madrid. O Flamengo disputa com todo esse mundo que a gente está vendo de consumo, de conteúdo. Então, com o TikTok de dancinha, a gente disputa, com o game a gente disputa, enfim, disputa com todas a disputa pela atenção. Então, eu acho que a gente falta, além dos preços dos ingressos, que isso é um fator, cuidar um pouco melhor. Então, assim, eu sou muito crítico ao calendário, Vini, e amigos que estão nos ouvindo, e amigas. Eu acho que tem muito jogo. É muito jogo. Muito jogo. Muito jogo. E aí nem todo mundo está disposto a como a gente canta música, né? As loucuras que eu vivi, os amores que eu deixei. Nem todo mundo está disposto a deixar amores e viver loucuras. Tem gente que quer ter uma relação com o futebol um pouco mais saudável e aí não consegue acompanhar. Então, acho que a gente tem que pensar muita coisa ainda do futebol brasileiro, mas isso a Europa está enfrentando também, que é jogo atrás de jogo, consumo de toda hora tem na ESPN, no Sport TV, os caras falando pra caramba, não faz uma reportagenzinha bacana, não conta uma história bacana, é sempre discussão de jogo, de arbitragem, as arbitragens são uma merda, aí os campos são uma merda, vai jogar nos campos sintéticos ou nos gramados horríveis. E aí, o contar o todo, a sociedade é ruim de transporte público, é inseguro, é violento. Então, assim, são muitos fatores que colaboram para que as pessoas, esse ano, eu tenho notado isso, não é só no Rio, que as pessoas estão deixando o dia jogo a menos. Então, tem questão de grana, se botar ingresso a R$ 5, a galera vai dar um jeito de ir. Mas tem questão de cansaço também. Eu acho que as pessoas estão cansadas. A gente está vivendo um momento da sociedade que é muito consumo, muito tela, muito TikTok, muito Instagram. Eu não sou contra nada disso, porque eu consumo, eu faço, eu produzo isso. Está aqui Amigos Rubro-Negros, eu tenho o lado B do Rio, quero ter outros, enfim, não sou contra. Só que eu estou dizendo que é muita água para a gente beber e o futebol vai acabando sendo mais um. Então eu tenho medo que se a gente não cuidar disso, não envelopar esse produto, não deixar esse produto barato, a gente perca mesmo. As pessoas falam assim, cara, não vou, tá caro, é inseguro, não tem transporte público, eu vejo um jogo aqui na televisão conversando com meus amigos no WhatsApp, então eu prefiro ficar em casa. É um risco de longo prazo, isso não vai acontecer de uma hora para outra, mas eu temo por isso. Mas já e eu tá lamento, está acontecendo, e eu lamento que a diretoria, não só do Flamengo, acho que o Flamengo deveria ser um exemplo pelo tamanho do Flamengo, mas não é só com o Flamengo, verdade seja dita. Outros clubes grandes, populares, estão passando pelo mesmo problema. E aí falta a união entre os clubes, falta as televisões, as emissoras, os patrocinadores sentarem. Né? A gente está vivendo aí, por exemplo, a questão das bets, que é uma outra discussão que precisa ser melhor avaliado. Tá uma farra, tá todo mundo vendo que tá feio, tá ruim. Então, assim, são muitos problemas, entendeu? Muitos problemas. E o preço dos ingressos é só talvez o principal, né? Quando barateia, melhora muita coisa. Mas é isso, assim, eu queria falar sobre isso porque para mim é importante. E eu fico feliz, cara, quando a torcida reclama, quando a torcida vaia o público pagante, ou quando a torcida, como em 2022, na final contra o São Paulo, vaiou a renda, porque os ingressos estavam caros, como a torcida bota a faixa dizendo que o ingresso está caro, quando a torcida canta que precisa baixar os ingressos. Acho que isso é positivo. E é por isso, aí retoma lá meu raciocínio. O Flamengo da gente existe por isso, para a gente participar. Uma das formas que a gente tem para participar é protestando no estádio, que nem sempre é permitido.
mas é estendendo faixa, cantando e tal. Essa é uma das formas. Eu acho que a gente poderia ter outras formas de participar também, opinando, enfim, votando, criando mecanismos, não precisa só o votozinho lá, criando mecanismos de participação, expandir a participação, porque é bom lembrar, o Flamengo é um clube de 40 milhões de torcedores, cujo presidente é eleito por 1.000 pessoas.